Olá, caros amigos internautas. Está no ar o programa Direto do Plenário da TV Câmara Cidadã de Feira de Santana, uma produção da Assessoria de Comunicação desta instituição. Nessa primeira edição, nós vamos iniciar uma entrevista com o vereador Justiniano França, o primeiro secretário da Casa da Cidadania. Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo à primeira edição do nosso programa Direto do Plenário. Vereador Justiniano, como primeiro secretário da Câmara, qual a análise que o senhor faz do desempenho do Legislativo no primeiro semestre? Eu vejo o Legislativo feirense como uma produção bastante intensa, sobretudo na questão de leis, projetos de decretos legislativos, indicações, de moções. A Câmara de Feira é muito atuante e a gente percebe isso ali na primeira secretaria, porque é de nossa responsabilidade a leitura dos projetos. Então, Feira de Santana tem um grande privilégio de ter uma Câmara bastante atuante no aspecto, sobretudo, de produção de leis e decretos, sobretudo também na questão de indicações e moções, que são importantes também. O senhor representou a Câmara na elaboração do Plano Municipal de Educação. O senhor, que foi secretário, que avaliação faz do plano? O plano, ele veio de um conjunto de entidades representativas da sociedade feirense. A Câmara Municipal de Feira de Santana jamais poderia alterar as metas propostas no plano. O que nós fizemos foi atualizar, juntamente com a comissão de profissionais que participaram da elaboração do plano, atualizar inclusive as metas e algumas datas que estavam defasadas em função do tempo em que ficou esse projeto no Executivo sem vir para casa. Mas eu vejo que o Plano Municipal de Feira de Santana vai dar um norte à educação do nosso município. Como essa aprovação aconteceu agora em 2012, nós acreditamos que para 2013 nós vamos poder acompanhar com mais eficiência o plano, para que nós possamos ver na escola, na secretaria, as ações que foram propostas pelo plano sendo desenvolvidas e melhorando a qualidade da educação no nosso município. E é tão importante o plano porque a nossa educação, ela atende as famílias mais carentes financeiramente do nosso município. E eu vejo que o futuro dessas crianças depende da educação. Então, todos nós somos responsáveis por esse processo. E o plano vai dar esse norte da qualidade da educação em nosso município. Vereador, o senhor foi uma das vozes contrárias ao aumento do número de vereadores, embora a Câmara de Feira de Santana pudesse ampliar em até 4 vagas para a próxima legislatura. Por qual razão o senhor defendeu a manutenção de 21 vagas? Primeiro, eu acho que nós precisamos de qualidade na nossa representatividade no Legislativo. Não que nós não tenhamos, mas eu vejo o ponto principal é a qualidade. A quantidade, ela não aumenta a representatividade no Legislativo da sociedade feirense. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que por conta da nossa Câmara ter um duodécimo baixo, por conta do orçamento do município, porque Feira de Santana não é uma cidade rica. Nós temos um orçamento hoje de cerca de 640 milhões de reais. As cidades no Brasil, do Pórto de Feira de Santana, têm orçamento por mais de 1 bilhão. 1,5 bilhão, 1,2 bilhões. Então isso mostra que Feira de Santana é uma cidade rica. Isso reflete na Câmara. Ora, se a gente aumenta o número de vereadores, a gente perde também na qualidade da assessoria, porque a gente não consegue exercer o mandato sem ter assessores de qualidade. Então, na medida em que a gente aumenta o número de vereadores e diminui o número de assessores, isso perde, com certeza, a qualidade do trabalho do vereador. Uma outra questão é que a Câmara de Feira de Santana precisa urgentemente realizar concurso para ampliar os seus quadros, para poder também dar qualidade do apoio no Legislativo feirense. E se nós aumentássemos esse número de vereadores, com certeza, no aspecto da qualidade do trabalho do vereador e da Câmara, de um modo geral, estariam prejudicados exatamente pela condição de não poder realizar concurso e diminuir, não poder também aumentar
e a qualidade desses trabalhadores nos gabinetes dos vereadores. Para a gente finalizar, o que o senhor considera importante no plano de governo do futuro gestor de Feira de Santana? Olha, algumas coisas nós temos que estabelecer como metas. Na área de educação, eu acho que nós precisamos nos voltar para uma escola de tempo integral, visando que essa criança hoje ela precisa estar na escola o mais tempo possível para que ela possa melhorar, não só no seu processo de aprendizagem, mas sobretudo também porque as famílias hoje não têm condições de dar assistência às crianças. Então elas estão um turno na escola e no outro turno elas estão na rua. E nós precisamos colocar essa criança no mínimo de 10 horas na escola para melhorar a sua qualidade de vida, e aí nessa qualidade de vida entra também o processo educacional. Um outro aspecto que nós precisamos visualizar na nossa cidade é a questão da acessibilidade. E quando eu falo acessibilidade, a gente volta na questão do transporte público, na questão do acesso, na questão das vias públicas, na questão dos passeios públicos. A gente observa que Feira de Santana está deixando a desejar muito na questão dos passeios. Nós temos leis aprovadas aqui nessa casa que permite a utilização por bares, restaurantes do passeio público, onde as pessoas deveriam estar passando. Nós precisamos, na questão do transporte, pensar num transporte de massa. Nós precisamos avançar, porque uma cidade com 600 mil habitantes, a gente não pode estar restrito ao mototáxi, ao táxi e ao transporte coletivo do modelo que nós temos. Nós precisamos ver exatamente como ampliar o transporte de massa para que a gente possa diminuir o fluxo de veículos no centro da cidade. A gente percebe que Feira de Santana já extrapolou o número de veículos, mas isso é no centro da cidade, e isso é uma demonstração da falha do transporte público. E a gente precisa exatamente estar buscando um projeto de dar uma qualidade ao transporte e, sobretudo, como eu falei, o transporte de massa. Existe a questão do meio ambiente também, que a gente precisa dar uma atenção muito especial. E uma outra coisa que tem que partir da Câmara e com o apoio da Prefeitura é fazer com que o cidadão feirense tome conhecimento das nossas leis, para que ele possa saber cobrar, e saber exatamente os seus direitos e os seus deveres. Nós temos muitas leis aprovadas no município de Feira de Santana e o cidadão não tem conhecimento. Como não é dado o direito do cidadão não conhecer as leis, mas cabe também ao poder público permitir que ele tenha conhecimento dessas leis. Eu acho que com isso a gente vai fazer com que esse cidadão ele se torne mais exigente e também ele possa se colocar como um munícipe colaborador do poder público. Ok, vereador, obrigado pela sua participação e nos veremos numa próxima edição do programa Direto do Plenário.